Olá, pessoal. Então, continuando o conteúdo de reologia, na aula passada nós vimos sobre fluidos newtonianos, fluidos em que a viscosidade ela é constante, a razão entre a taxa de tensão de cisalhamento ela é proporcional à taxa de deformação, ao escoamento. Essa razão ela produz uma constante de proporcionalidade, que é a viscosidade. A viscosidade, recapitulando, é a medida da resistência interna ou da fricção interna de uma substância ao fluxo quando essa substância é submetida a uma tensão. A viscosidade em líquidos relaciona-se com com as forças de coesão entre as moléculas. Então, no caso dos fluidos newtonianos, nós tínhamos uma constante de proporcionalidade. A tensão de cisalhamento era proporcional à taxa de deformação. Essa constante era a viscosidade, ela não variava. Nos fluidos não newtonianos, nós temos a viscosidade do fluido, ela varia com a velocidade de cisalhamento. A viscosidade não é constante. Ela muda de acordo com a velocidade de cisalhamento. Esses desvios se devem porque a maioria dos fluidos utilizados, principalmente pela indústria farmacêutica, eles não se comportam, não são fluidos simples como xarope e água, que se comportam como de maneira dos fluidos newtonianos. Eles são geralmente fluidos coloidais ou dispersos, como géis, suspensões, dispersões, que se comportam de uma maneira que não respondem à lei de Newton, eles não se enquadram, a razão entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação de cisalhamento desses fluidos, ela não é constante. Nesse caso, a viscosidade desses materiais não é constante. A indústria farmacêutica tem passado a utilizar bastante diferentes liberações à base de partículas com diferentes polímeros. E a maioria desses polímeros não se comporta, não obedece à lei de Newton para a viscosidade. Esses fluidos são chamados de fluidos newtonianos e nós vamos estudar separado cada um deles. Nesse gráfico inicial, nós temos representação das curvas de fluxo do comportamento de vários materiais. No primeiro, no gráfico A, temos a tensão de cisalhamento pela velocidade de cisalhamento. A razão entre a tensão de cisalhamento e a velocidade de cisalhamento desse gráfico é constante. Então, nós temos uma linha linear constante. Essa reta crescente linear quer dizer que eu tenho uma constante entre a tensão de cisalhamento e a velocidade de cisalhamento, que é a viscosidade. No caso desse fluido, dessa substância do gráfico A, a viscosidade é constante, ela não varia. Ela tem um comportamento linear, proporcional. Esse é um exemplo de um fluido de um material newtoniano. Nos demais gráficos, nós podemos observar em que a curva, que não há uma linha reta, em razão da tensão de cisalhamento e a velocidade de cisalhamento, em que nós não temos uma reta constante, uma linha linear, então não temos como uma constante de proporcionalidade. Então, nesse caso, a viscosidade varia. No exemplo B, o fluido em questão, ele precisa ainda de uma tensão de cisalhamento inicial para que ele comece a escoar. A partir de certo ponto, que ele atinge, ele se comporta de maneira linear, se comporta como um fluido newtoniano, mas ele precisa de uma tensão de cisalhamento inicial para que ele comece a escoar. Esse tipo de material ele é representado pelos materiais plásticos. No fluido representado no gráfico C, não há uma constante de proporcionalidade,
não tem uma reta linear, não tem relação linear. Então, nesse caso, a viscosidade, ela varia de acordo com a velocidade de cisalhamento. Há uma variação da viscosidade. E esse fluido C é representado pelo fluido pseudoplástico. E o fluido D, a viscosidade também varia de acordo com a velocidade de cisalhamento, mas o comportamento é inverso ao do gráfico C. Nós temos aqui uma substância de comportamento dilatante. Vamos ver separado cada uma dessas substâncias. Dentro da reologia, nós temos várias propriedades reológicas. Temos como elasticidade, que nós comentamos na aula passada, viscosidade, plasticidade, que iremos comentar um pouco adiante ainda. Dentro da classificação reológica, nós podemos classificar os fluidos quanto à deformação, como reversíveis ou elásticos, e como irreversíveis ou viscosos. E quanto à relação entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento. Nós podemos classificar os fluidos como fluidos newtonianos e fluidos não newtonianos.